Quando a auxiliar de limpeza ouviu os médicos dizerem, não podemos fazer mais nada, jamais poderia ter imaginado que as suas mãos, as mãos de uma mulher comum sem qualquer formação médica, se tornariam na única esperança para um rapaz moribundo da família de uma magnata. A história que está prestes a ouvir começa numa terça-feira banal numa clínica de luxo em Lisboa, onde uma noite de internamento custava o equivalente a um ano de salário de uma pessoa normal. Atrás de uma porta com a inscrição Unidade de Cuidados Intensivos, jazia uma criança de 9 anos, a sua vida suspensa por um fio. Os médicos mais conceituados do país limitavam-se a encolher os ombros. O seu pai, dono de um império petrolífero, estava disposto a pagar qualquer preço, mas o dinheiro revelava-se impotente perante o que estava para vir. Carla Silva estava a lavar o chão no corredor do 7º andar da clínica privada lusitana, na Rua Augusta. Tinha 46 anos e passara 23 deles a trabalhar como auxiliar de limpeza em várias instituições médicas de Lisboa. Era uma mulher alta, de constituição robusta, com um rosto marcado pelo cansaço e uns olhos cinzentos de uma bondade imensa. Conhecia aquela clínica como a palma da sua mão, cada departamento, cada recanto do corredor, cada fissura na parede. Era de madrugada, por volta das 6 da manhã. Carla começava o seu turno cedo para poder terminar a limpeza antes do início oficial do fluxo de pacientes e visitantes. Adorava a quietude do início da manhã, quando a clínica ainda dormia, quando podia trabalhar em paz, sem incomodar ninguém ou ser distraída por conversas. Carla estava a limpar perto da unidade de cuidados intensivos quando ouviu vozes vindas da porta entreaberta da sala do pessoal. As vozes eram baixas, mas no silêncio do corredor, ouvia cada palavra com uma clareza assustadora. Não era sua intenção escutar, mas parou quando reconheceu o tom familiar e grave. Doutor Rui Mendes, já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, disse uma voz masculina. Carla reconheceu o doutor Paulo Esteves, o chefe da unidade de cuidados intensivos, um homem sério de cerca de 50 anos, com têmporas encanecidas e um olhar perpetuamente fatigado. Tudo o que é possível significa que o meu filho vai morrer. A segunda voz tremia com uma emoção contida. Carla não sabia a quem pertencia, mas a dor naquela voz era tão palpável que o seu coração se apertou. Doutor Mendes, falo consigo como um médico com 30 anos de experiência. O Diogo está com insuficiência renal aguda. Ambos os rins falharam após uma infecção. Tentámos diálise, todos os protocolos de tratamento, consultámos colegas na Alemanha e em Israel. O estado dele está a piorar. Ele precisa de um transplante de rim. Mas como? Eu pago o que for preciso. Encontrem um dador, comprem um rim se for necessário. Estou disposto a tudo. O problema não é o dinheiro. O problema é que o seu filho tem um grupo sanguíneo raro, AB negativo. Existem muito poucos dadores assim em Portugal. Verificamos todas as bases de dados. A lista de espera para um transplante pode levar meses, até anos. Mas o Diogo não tem esse tempo. 2 semanas, no máximo 3. Um silêncio pesado e denso instalou-se. Carla ficou imóvel, com a esfregona na mão, sem ousar mover-se. Ouviu a respiração ofegante do pai do rapaz, uma luta para conter a devastação. Doutor Esteves, o que me está a dizer é que o meu único filho, o meu rapaz de 9 anos, vai morrer, e eu não posso fazer nada com todo o meu dinheiro, todos os meus contactos, todos os meus recursos. Doutor Mendes, compreendo a sua situação. Acredite, estamos a fazer tudo o que é humanamente possível. A diálise está a mantê-lo vivo, mas é apenas uma medida temporária. O corpo dele está a enfraquecer, a infecção ainda não foi completamente debelada. Tentámos 6 antibióticos diferentes. Nenhum funcionou como esperávamos. Não o podemos salvar sem um transplante. Carla ouviu o som de uma cadeira a ser arrastada e, em seguida, passos. Rapidamente, curvou-se sobre o balde, fingindo torcer um pano. A porta da sala do pessoal abriu-se de rompante e um homem de cerca de 40 anos saiu. Era alto, de cabelo escuro e rosto anguloso. Vestia um fato caro, mas parecia não dormir há dias. Os seus olhos estavam vermelhos, as bochechas encovadas, as mãos tremiam. Passou por Carla sem sequer notar a sua presença. Caminhou em direção à porta com a placa Unidade de Cuidados Intensivos, quarto 3, e parou em frente a ela, pousando a mão na superfície fria. Carla viu os seus ombros a tremer. Ele estava a chorar, tentando não fazer barulho, mas os seus ombros traíam a sua dor. Carla desviou o olhar, sentindo-se uma intrusa num momento de dor tão privada. Continuou a limpar o chão, mas a sua mente estava em turbilhão. Um rapaz de 9 anos a morrer. Precisava de um rim. Um grupo sanguíneo raro. AB negativo.
Carla gelou. Era o seu grupo sanguíneo. Lembrava-se perfeitamente, porque quando deu à luz a sua filha Mariana, há 26 anos, os médicos disseram-lhe que era um grupo muito raro, que tinha tido sorte por a gravidez não ter tido complicações. Mais tarde, quando doou sangue alguns anos antes, foi novamente informada da raridade do seu tipo sanguíneo. O seu coração começou a bater mais depressa. AB negativo. Ela tinha o mesmo grupo sanguíneo que o rapaz moribundo. Mas que diferença fazia isso? Não podia simplesmente ir ter com o pai e dizer: desculpe, ouvi a vossa conversa. Eu tenho o mesmo grupo sanguíneo. Seria absurdo. Ela era apenas uma auxiliar de limpeza. Além disso, seria um transplante assim tão simples. Eram necessários testes, exames de compatibilidade. Não era como uma transfusão de sangue. Carla terminou de limpar o corredor e passou para a ala seguinte, mas a sua mente não se afastava do assunto. Durante todo o dia, enquanto limpava janelas, tirava o pó e esfregava casas de banho, a imagem do pai, encostada à porta da UCI, com os ombros a tremer em soluços silenciosos, assombrava-a. E em algum lugar, atrás daquela porta, estava uma criança de 9 anos com apenas 2 semanas de vida. Por volta da hora do almoço, Carla desceu à cantina do pessoal. Lá, encontrou a Fátima Rebelo, uma enfermeira do 5º andar que conhecia há muitos anos. A Fátima era uma mulher robusta de 50 e poucos anos, com um rosto redondo e jovial e um coração de ouro. Sentaram-se a uma mesa no canto com as suas tigelas de caldo verde e chá. Carla, que se passa? Estás tão pensativa hoje? Comentou a Fátima, bebendo um gole de chá. Carla hesitou, depois, em voz baixa, contou o que tinha ouvido naquela manhã. A Fátima ouviu atentamente, acenando com a cabeça. Sim, eu sei dessa história. Todo o 7º andar fala disso. O rapaz, Diogo Mendes. O pai dele, Rui Mendes, o dono da Estrela do Norte Petróleo, um magnata. Tem uma suíte de luxo, 3 quartos, parece um apartamento. A mãe do rapaz morreu de cancro há 3 anos. Ficaram só os dois. Fátima, eu ouvi dizer que o rapaz tem sangue AB negativo. Eu também tenho esse tipo de sangue. A Fátima ergueu as sobrancelhas, surpreendida. É raro, de facto. Mas Carla, não estás a pensar em nada, pois não? Não sei o que estou a pensar, admitiu Carla, mexendo na sua sopa fria com a colher. Simplesmente não consigo parar de pensar nisto. O miúdo está a morrer, e eu tenho algo que o pode salvar. A Fátima olhou para a amiga com seriedade. Carla, tu percebes que esta é uma decisão séria. Um transplante de rim é uma grande cirurgia. Vão remover um dos teus órgãos, e tu viverás com apenas um rim para o resto da tua vida. Haverá riscos, complicações, uma longa recuperação. Tu tens uma filha, uma neta. Pensaste nelas? Carla acenou. Pensei. Não pensei em mais nada esta manhã. A Mariana tem 26 anos. É adulta, independente, casada, tem o seu emprego. A minha neta, a Leonor, tem 4 anos. Elas não dependem de mim financeiramente. Claro que ajudo, mas elas conseguem safar-se. E isto é uma criança com toda a vida pela frente. Mas Carla, tu percebes, eles são pessoas ricas. Podem procurar um dador em todo o mundo. Têm dinheiro. Fátima, o médico disse que já procuraram por todo o lado. Não há tempo. O rapaz morre em 2, talvez 3 semanas. De que vale o dinheiro se não pode comprar uma vida? A Fátima ficou em silêncio por um longo momento, a olhar para a amiga, e depois disse baixinho: Tu queres mesmo fazer isto? Quero. Não sei explicar porquê. Sinto apenas que tenho de o fazer. Tenho 2 rins, só preciso de um, e isso salvará a vida dele. Como posso simplesmente ignorar isso? Mas como é que o farias? Não podes simplesmente ir ter com os médicos e dizer: levem o meu rim. Carla ponderou. Não sei. Talvez devesse escrever um bilhete ou falar diretamente com o doutor. Esteves. A Fátima abanou a cabeça. Carla, eles nem te vão ouvir. Tu sabes como o mundo funciona. És uma auxiliar de limpeza. Eles nem te veem como uma pessoa. És apenas parte do mobiliário que limpa o chão. As palavras da Fátima foram duras, mas verdadeiras. Carla sabia-o por experiência própria. Após 23 anos a limpar, tornara-se invisível. Os médicos passavam por ela sem a cumprimentar. Os pacientes olhavam através dela.
A administração só se lembrava da sua existência quando precisavam de a repreender por alguma coisa. Então o que faço? Perguntou Carla em voz baixa. A Fátima pensou, tamborilando com os dedos na mesa. Tens de abordar o pai diretamente, contornar os médicos. Eles não te vão ouvir, mas ele sim. O filho dele está a morrer. Ele ouvirá qualquer pessoa que possa ajudar. Mas como chego até ele? Não posso simplesmente entrar na UCI e falar com ele. Tenta apanhá-lo noutro sítio, no corredor. Ele passa o tempo todo na clínica, dorme na suíte com o filho. Já o via ir à varanda no final do corredor para fumar. Talvez possas falar com ele lá em privado. Carla acenou. O plano era simples, mas fazia sentido. Continuou a trabalhar o resto do dia, mas a tensão dentro dela crescia a cada hora. Por volta das 7 da noite, terminou o seu turno, mas não foi para casa. Em vez disso, subiu ao 7º andar e sentou-se num banco no final do corredor, perto da varanda de fumadores. Passou uma hora, depois outra. Carla ficou ali sentada, segurando um bilhete que escrevera durante a sua pausa para o almoço. Dizia, excelentíssimo. Senhor Rui Mendes, o meu nome é Carla Silva. Sou uma auxiliar de limpeza nesta clínica. Tenho o grupo sanguíneo AB negativo. Estou disposta a doar um rim ao seu filho. Às 8h30 da noite, a porta da UCI abriu-se, e o mesmo homem que Carla vira de manhã saiu. Rui Mendes parecia ainda pior do que de manhã. O seu rosto estava cinzento de exaustão, os olhos injetados de sangue, e os seus movimentos eram lentos, como os de um velho. Passou por Carla e foi para a varanda. Tirou um maço de cigarros, acendeu um e ficou a olhar para a escuridão da noite. Carla levantou-se, apertando o bilhete na mão. O seu coração batia com tanta força que parecia que ia saltar do peito. As suas pernas não lhe obedeciam. Deu alguns passos em direção à varanda e parou. O que diria? Como começaria a conversa? Desculpe, disse ela em voz baixa. Rui virou-se, viu uma mulher de uniforme de limpeza e desviou o olhar, dando uma passa no cigarro. Era claro que não queria falar. Carla deu mais um passo. Senhor Rui Mendes, por favor, ouça-me. É muito importante. É sobre o seu filho. Ao ouvir a menção ao filho, o homem virou-se abruptamente. O que disse? Quem é você? Eu sou a Carla Silva. Trabalho aqui como auxiliar de limpeza. Ouvi a conversa na sala do pessoal esta manhã. Sei que o seu filho precisa de um transplante de rim, que ele tem um grupo sanguíneo raro. O rosto de Rui escureceu. Esteve a escutar. Que lata. Desculpe, não foi minha intenção, disse Carla rapidamente, estendendo-lhe o bilhete. Eu estava apenas a trabalhar no corredor. Mas isso não importa. O que importa é que eu sou AB negativo, tal como o seu filho. Estou disposta a doar o meu rim. Rui pegou no papel, leu-o e olhou para Carla, incrédulo. Está a brincar? Não, estou a falar muito a sério. Você percebe o que está a dizer? Um transplante de rim é uma cirurgia séria. Viverá com um só rim para o resto da vida. Porque precisa disto. Carla olhou-o diretamente nos olhos. Porque eu posso ajudar. Eu tenho o que pode salvar o seu filho. Como poderia eu simplesmente virar as costas? Você não me conhece. Não conhece o meu filho. Porque salvaria o filho de outra pessoa. Porque ele é apenas uma criança. Tem 9 anos. Tem toda a vida pela frente, e eu tenho 2 rins, e só preciso de um. Rui olhou para ela por um longo tempo, tentando perceber se aquilo era real ou alguma piada cruel. Finalmente, perguntou, precisa de dinheiro? Carla abanou a cabeça. Não, não preciso de dinheiro. Eu quero que o rapaz viva. Toda a gente precisa de dinheiro, disse Rui, cansado. Há sempre um preço. Quanto quer? Diga um número. Senhor Mendes. Eu não estou a vender o meu rim. Estou a dá-lo gratuitamente, porque é a coisa certa a fazer. O homem olhou para ela, confuso. Toda a sua vida nos negócios ensinara-lhe que tudo tinha um preço. Toda a gente queria algo, dinheiro, contactos, favores, influência. Mas esta mulher, uma simples auxiliar de limpeza no uniforme gasto, estava à sua frente a dizer que queria dar o seu órgão de graça a uma criança estranha, uma criança que nunca tinha visto. Por quê? Perguntou ele em voz baixa. Por que faz isto? Carla pensou por um momento. Eu tenho uma filha, tem 26 anos.
Quando era pequena, esteve muito doente. Estivemos no hospital. Pensei que ia morrer. Lembro-me de rezar, de pedir a Deus que me levasse a mim em vez dela. Estava disposta a dar tudo, só para que ela vivesse. Graças a Deus, ela sobreviveu. E então percebi que não há nada mais terrível para um pai do que perder um filho. A voz de Carla tremia de emoção. Você está a viver este pesadelo agora mesmo. Está disposto a dar tudo para que o seu filho viva, e eu posso ajudar. Eu tenho o que ele precisa. Como poderia eu recusar? Rui ficou em silêncio. Pela primeira vez em muitos dias, sentiu algo parecido com esperança. Está a falar a sério? Terá de passar por todos os testes, exames. Isso levará tempo. Farei tudo o que for necessário. Quando podemos começar? Agora mesmo. Já. Rui atirou o cigarro ao cinzeiro e caminhou decididamente para a porta. Vamos falar com o doutor. Esteves. Entraram no consultório, onde o doutor Esteves estava sentado à sua secretária, a preencher uns papéis. Ao ver Rui com o auxiliar de limpeza, ergueu uma sobrancelha, surpreendido. Doutor Mendes, que se passa? Doutor Paulo Esteves, esta é a Carla Silva. Ela tem sangue AB negativo. Está disposta a ser dadora para o Diogo. O doutor Esteves olhou para Carla, depois para Rui, e de volta para Carla. É verdade. Sim, respondeu Carla com firmeza. O médico recostou-se na cadeira, massageando a ponte do nariz. Dona Carla, compreende a gravidade disto. Estamos a falar de um transplante de órgão. É uma operação complexa e arriscada. Um dos seus rins será removido, e viverá com o outro para o resto da sua vida. Isto implica restrições, monitorização constante da sua saúde. Compreendo. Está decidido. Que idade tem? 46. Tem alguma doença crónica? Não. A última vez que tive uma gripe foi há 2 anos. O doutor Esteves levantou-se, foi até à janela e olhou para a escuridão. Bem. Precisamos de fazer um exame completo. Análises ao sangue e à urina, ecografia, cintigrafia renal, TAC, teste de compatibilidade de tecidos. Isto levará pelo menos 3 dias, talvez uma semana. Não temos uma semana, lembrou Rui. Foi você que disse que o Diogo tem 2 semanas, no máximo 3. Eu lembro-me. Então, começamos os exames amanhã de manhã. Dona Carla, está pronta para estar na clínica às 8 da manhã. Estarei aqui. Então, vá para casa e descanse. Amanhã terá um dia agitado. E lembre-se, pode sempre recusar. Ninguém a julgará. Carla abanou a cabeça. Eu não vou recusar. Vemo-nos amanhã, doutor. Ela saiu do consultório e dirigiu-se para a saída. Rui alcançou-a no corredor. Dona Carla, espere. Ela virou-se. Rui estava a estender-lhe um envelope. O que é isto? Dinheiro. Para o táxi para casa e para voltar. Para comida, para o que precisar. Por favor, aceite. Carla olhou para o envelope. Senhor Mendes, eu já lhe disse que não preciso de dinheiro. Isto não é um pagamento pelo rim. É apenas ajuda. Vai faltar ao trabalho, perder salário. Deixe-me pelo menos compensá-la por isso. Carla hesitou, depois pegou no envelope. Obrigada, mas isto não muda nada. Eu doaria o rim mesmo sem o dinheiro. Eu sei. É por isso que é uma mulher incrível, Dona Carla. Muito, muito obrigado. Carla saiu da clínica para a noite fria de Lisboa. Chovia ligeiramente. Apanhou um autocarro e foi para o seu apartamento T2 na Amadora, onde vivia sozinha desde que a filha se casara e se mudara. Ao chegar a casa, Carla sentou-se na cozinha por um longo tempo com uma chávena de chá, a refletir sobre o que tinha acontecido. Tomara uma decisão que mudaria toda a sua vida. Amanhã seriam os exames, depois a cirurgia, depois a recuperação, um longo e doloroso processo, mas do outro lado da balança estava a vida de uma criança, um rapaz de 9 anos que ela nunca vira, mas que podia ajudar. Carla pegou no telemóvel e ligou à filha. Mãe, olá. Tudo bem? A voz de Mariana era alegre e feliz. Mariana, preciso de te dizer uma coisa. Podes falar agora? Claro, mãe. O que aconteceu? Carla contou-lhe tudo, a conversa dos médicos, o rapaz,
a sua decisão de doar um rim. Mariana ouviu em silêncio, emitindo apenas pequenos sons de espanto. Mãe, estás a falar a sério? Vais dar um rim ao filho de um estranho? Sim, Mariana. Eu sei que parece uma loucura, mas não podia fazer outra coisa. Percebes? Tenho a oportunidade de salvar uma vida. Como poderia recusar? Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, e depois disse em voz baixa: Mãe, estou tão orgulhosa de ti. És a mulher mais bondosa do mundo. Claro que te apoio. O que precisas? Nada de especial, só que estejas lá para mim. Amanhã começam os exames, depois a cirurgia. Vou precisar da tua ajuda durante a recuperação. Estarei lá, mãe, todos os dias. Eu e o David ajudamos-te, e a Leonor vai visitar-te. Vais ver, tudo vai correr bem. Depois de falar com a filha, Carla sentiu-se aliviada. O mais importante era que a Mariana a apoiava. Nada mais importava. A manhã seguinte começou cedo. Às 7 da manhã, Carla já estava na clínica. Uma enfermeira recebeu-a e levou-a para as análises de sangue. Seguiram-se análises à urina, ecografia aos rins, radiografia ao tórax, um eletrocardiograma, ECG, e uma TAC. Os médicos examinaram cada órgão, cada sistema do seu corpo. Carla passou pacientemente por cada exame, respondendo a perguntas, preenchendo formulários. Ao meio-dia, estava exausta, mas determinada. O doutor Esteves supervisionava pessoalmente o processo, apressando os técnicos de laboratório para obterem os resultados. Ele entendia que o tempo era essencial. No terceiro dia de exames, o Dr. Esteves chamou Carla e Rui ao seu consultório. Bem, temos os resultados, começou ele, folheando um grosso dossiê com os resultados dos testes. Dona Carla, está em excelente estado de saúde para a sua idade. Os seus rins funcionam perfeitamente. Não foram detectadas doenças crônicas. Isso significa que posso ser da Dora? Perguntou Carla. Sim, mas há mais um ponto crucial. Precisamos de verificar a compatibilidade dos tecidos. O resultado do teste de compatibilidade de tecidos chegará amanhã de manhã. É o fator decisivo. Mesmo com o mesmo grupo sanguíneo, o corpo pode rejeitar um órgão estranho se os tecidos não forem compatíveis. Rui tamborilava nervosamente os dedos no braço da cadeira. Qual é a probabilidade de compatibilidade? Entre não parentes. Cerca de 30%. Não é muito alta, mas existe uma chance. Carla acenou. Então, esperamos por amanhã. Naquela noite, Carla viu o Diogo pela primeira vez. Estava a passar pela UCI quando o Dr. Esteves saiu do quarto 3 e acenou-lhe. Dona Carla, quer conhecer o rapaz que está a ajudar. O coração dela deu um salto. Posso. Claro. O Diogo está consciente hoje. O Rui já lhe falou de si. Ele quer agradecer-lhe pessoalmente. Carla entrou no quarto e parou à porta. O quarto era enorme, mais parecido com uma suíte de hotel do que com um quarto de hospital. Uma cama grande, um sofá, uma televisão e janelas do chão ao teto. Mas Carla mal reparou no interior. Toda a sua atenção estava focada na pequena figura na cama. O Diogo estava deitado debaixo de um cobertor branco, pálido e magro, com grandes olhos castanhos num rosto encovado. Uma agulha de soro estava ligada ao seu braço. Uma máquina de diálise zumbia suavemente, filtrando o seu sangue em vez dos seus rins doentes. Ele parecia tão frágil, como se um simples toque o pudesse quebrar. Rui estava sentado ao lado da cama. Levantou-se quando viu Carla. Diogo, esta é a Dona Carla, a senhora de quem te falei. O rapaz virou a cabeça e olhou para Carla. Nos seus olhos havia uma mistura de curiosidade, esperança e gratidão. Olá, sussurrou ele. A sua voz era fraca, quase inaudível. Carla aproximou-se e sentou-se na beira da cama. Olá, Diogo. Como estás? Não muito bem. Estou muito cansado. Quero dormir o tempo todo, mas não consigo. A minha cabeça dói. Vais ficar bom em breve, prometo. O Diogo olhou para ela com os seus grandes olhos. O pai disse que me vais dar o teu rim. É verdade. É verdade. Por quê? Não me conheces. Carla sorriu, pegando na sua pequena mão fria com a sua mão quente. Sabes, Diogo, às vezes não é preciso conhecer alguém para querer ajudar. Basta entender que se pode fazer algo de bom. Eu tenho o que tu precisas. Como poderia não ajudar? Mas vai doer.
A cirurgia dói. Um pouco de dor, mas é temporária, e tu vais viver. Isso é mais importante do que qualquer dor. O Diogo ficou em silêncio, a olhar para ela, e depois disse baixinho, obrigado. Não sei mais o que dizer, apenas obrigado. Carla sentiu um nó na garganta. Inclinou-se e beijou na testa. De nada, querido. Vamos passar por isto juntos. Na manhã seguinte, Carla chegou à clínica às 8 horas. O doutor Esteves já a esperava no seu consultório, juntamente com o Rui. Pelas suas expressões, Carla não conseguia perceber se as notícias eram boas ou más. Dona Carla, sente-se, por favor, disse o médico. Ela sentou-se, apertando as mãos no colo. O resultado do teste de compatibilidade de tecidos chegou. Tenho boas e más notícias. O coração dela afundou-se. A má notícia. A compatibilidade não é perfeita. Coincidem em 4 dos 6 antigénios HLA. É bom, mas não ideal. E a boa notícia? A boa notícia é que 4 em 6 é suficientemente bom para o transplante. O risco de rejeição será maior do que com uma correspondência perfeita, mas podemos controlá-lo com medicamentos imunossupressores. O Diogo terá de tomar medicamentos para o resto da vida para suprimir o seu sistema imunitário e impedir que o corpo ataque o novo rim. Mas ele viverá. Rui cobriu o rosto com as mãos. Os seus ombros tremiam. Ele chorava de alívio. Carla também sentiu as lágrimas a escorrerem pelo rosto. Então, quando é a cirurgia? O mais depressa possível. O estado do Diogo está a deteriorar-se. Proponho a cirurgia para depois de amanhã. Isso dar-nos já tempo para preparar o bloco operatório, reunir a equipa cirúrgica e preparar-vos a ambos. Estou pronta. O doutor Esteves levantou-se e estendeu a mão a Carla. Dona Carla, o que está a fazer é incrível. Nem toda a gente é capaz de tal sacrifício. Não é um sacrifício. É simplesmente a coisa certa a fazer. Os 2 dias seguintes foram dedicados aos preparativos. Carla fez os últimos exames, consultou o anestesista e assinou uma pilha de papéis de consentimento para a cirurgia e os seus possíveis riscos. A Mariana vinha todos os dias, trazendo comida caseira e apoiando a mãe. Mãe, tens a certeza? Perguntou a Mariana na noite anterior à cirurgia. Estavam sentadas na cantina da clínica a tomar um chá. Absoluta, querida. Não te preocupes comigo. Não consigo evitar. És a minha única mãe. E se algo correr mal? Carla pegou na mão da filha. Não vai correr mal. O doutor Esteves é o melhor cirurgião de Lisboa. Já fez centenas destas operações. Tudo vai correr bem. E depois? Viver com um rim é difícil. O médico disse que um rim saudável pode fazer o trabalho de 2. Terei de controlar a minha dieta, não fazer grandes esforços e fazer exames regulares, mas, no geral, poderei viver uma vida normal. A Mariana enxugou uma lágrima. Sabes, mãe, quando eu era pequena, ensinaste-me sempre que o mais importante na vida é ajudar os outros, que a felicidade não está no dinheiro ou nas coisas, mas em fazer o bem. Eu não entendia bem na altura. E agora vejo que não estavas apenas a dizer palavras. Vives segundo esses princípios. Quero ser como tu. Carla abraçou a filha. Tu já és, minha querida. És bondosa, atenciosa, honesta. Tenho muito orgulho em ti. Na noite anterior à cirurgia, Carla não dormiu bem. Deitada no seu quarto de hospital, olhava para o teto e pensava no dia seguinte. Estava nervosa, claro. Uma cirurgia é sempre um risco. Anestesia, complicações, infecções, hemorragias. Tanta coisa podia correr mal. Mas não tinha medo por si. Tinha medo que, se algo lhe acontecesse, o Diogo não recebesse o rim. E então tudo teria sido em vão. Meu Deus, sussurrou Carla na escuridão. Não peço por mim. Peço por ele. Que a cirurgia corra bem. Que ele viva. E faz de mim o que quiseres, mas salva esta criança. De manhã, às 6 horas, uma enfermeira veio e deu a Carla a pré-medicação anestésica, uma injeção para acalmar antes da cirurgia. Depois, foi levada numa maca para o bloco operatório. Os corredores passavam. Tetos brancos com lâmpadas, rostos de enfermeiras em máscaras. Tudo parecia real, como num sonho. O doutor Esteves encontrou-a na sala de pré-operatório. Dona Carla, como se sente? Bem.
Um pouco nervosa. É normal. Vamos dar-lhe a anestesia agora, e adormecerá. Quando acordar, tudo terá acabado. Doutor, como está o Diogo? Já o estão a preparar no bloco operatório ao lado. 2 equipas cirúrgicas trabalharão em simultâneo. Primeiro, removemos o seu rim, e depois transplantamos-o imediatamente para o Diogo. Isto reduz o tempo que o rim fica fora do corpo. Carla acenou. O anestesista aproximou-se com uma grande seringa. Agora vai sentir um pouco de frio na veia, e depois vai querer dormir. Conte de 10 para trás. Carla sentiu um frio a espalhar-se pelo braço. 10, 9, 8. Não chegou ao 0. A escuridão envolveu-a como uma onda suave. A cirurgia durou 8 horas. 2 equipas cirúrgicas trabalharam em paralelo. A equipa do Dr. Esteves realizou uma nefrectomia laparoscópica, removendo o rim de Carla através de pequenas incisões no abdômen. Esta era uma técnica moderna, menos traumática do que a cirurgia aberta. A segunda equipa, liderada pelo professor André Ribeiro, preparou o Diogo para o transplante. Assim que o rim foi removido, foi imediatamente colocado numa solução especial e transportado para o bloco operatório ao lado. O professor Ribeiro limpou cuidadosamente o rim, verificou os vasos e certificou-se de que tudo estava em ordem. Depois, começou a fase mais crucial do transplante. O rim não foi colocado no mesmo local dos rins antigos do Diogo, mas mais abaixo, na região pélvica. Os 2 rins antigos foram deixados no lugar. Não interfeririam, mesmo não funcionando. O professor ligou a artéria e a veia do enxerto aos vasos do rapaz e, em seguida, ligou o ureter à bexiga. Cada ponto tinha de ser perfeito. Um erro, e o órgão não funcionaria. Rui Mendes esperou no corredor durante as 8 horas. Não comeu, não bebeu, apenas andou de um lado para o outro, fumando um cigarro atrás do outro na varanda e rezando, embora nunca tivesse sido um homem religioso. A Mariana, a filha de Carla, sentou-se ao seu lado. Quase não falaram, cada um perdido nos seus próprios pensamentos e medos. Finalmente, às 2 da tarde, a porta do bloco operatório abriu-se e o professor Ribeiro saiu. Retirou a máscara cirúrgica e um sorriso apareceu no seu rosto cansado. Doutor Mendes, a cirurgia foi um sucesso. O rim está no lugar, os vasos funcionam, e o órgão começou a produzir urina imediatamente na mesa de operações, o que é um sinal fantástico. Significa que o fornecimento de sangue foi restaurado. O Diogo está a ser transferido para a UCI agora. Precisará de observação rigorosa nas próximas 48 horas para garantir que não haja rejeição. Rui agarrou a mão do professor e apertou-a. Obrigado. Muito obrigado. E a dona Carla? Como está ela? Também está bem. A sua cirurgia correu sem problemas. Está na sala de recuperação, deve acordar em breve. O doutor Esteves está com ela. A Mariana levantou-se de um salto. Posso ir vê-la? Claro. Venha, eu levo-a. Carla acordou da anestesia à noite. A primeira coisa que sentiu foi dor no abdômen. Uma dor surda e latejante que se intensificava a cada respiração. Gemeu e abriu os olhos. A Mariana estava sentada ao lado da sua cama. Vendo que a mãe estava acordada, inclinou-se e pegou-lhe na mão. Mãe, acordaste. Dói muito. Sim, sussurrou Carla. A sua garganta estava seca, os lábios gretados. Vou chamar a enfermeira, eles dão-te analgésicos. A Mariana carregou no botão de chamada. Carla virou a cabeça com dificuldade. O Diogo. Como está o Diogo? Está tudo bem, mãe. A cirurgia foi um sucesso. O rim está a funcionar. Os médicos estão muito satisfeitos. Carla fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio. Então, tudo valeu a pena. A dor já não importava. O principal era que o rapaz ia viver. Uma enfermeira veio e injetou um analgésico através do catéter. A dor começou a diminuir e Carla adormeceu novamente. Os dias seguintes foram difíceis. A dor persistia, embora os analgésicos a tornassem suportável. Carla não conseguia sentar-se, apenas ficava deitada na cama, ligada a soros. A Mariana vinha todos os dias, dava-lhe de comer, lia-lhe e mantinha a par das notícias. No terceiro dia após a cirurgia, o Dr. Esteves trouxe boas notícias a Carla. Dona Carla, o Diogo está a melhorar a olhos vistos. O rim está a funcionar, não há sinais de rejeição. As análises estão boas.
Transferimos-lo da UCI para um quarto normal. Graças a Deus, sussurrou Carla. Posso vê-lo? Ainda não, não se pode levantar, mas em alguns dias, certamente. E você, quando terei alta? Se tudo correr bem, em cerca de 10 dias. Depois, um período de recuperação em casa, cerca de um mês. Não poderá levantar pesos. Terá de seguir uma dieta e descansar muito. A sua filha poderá cuidar de si. Claro, confirmou Mariana. Vou tirar umas folgas do trabalho. O médico acenou. Bom. Dona Carla, você é uma heroína. Salvou a vida de uma criança. No quinto dia, Carla foi transferida para um quarto normal e autorizada a sentar-se. No início, foi muito difícil. Cada movimento causava uma dor aguda no lado onde o rim costumava estar. Mas Carla forçou-se a mover-se, sabendo que era necessário para a sua recuperação. Nesse dia, Rui Mendes visitou-a pela primeira vez. Trouxe um enorme ramo de rosas brancas e uma caixa de chocolates caros. Dona Carla, como se sente? Melhor. A cada dia fica mais fácil. Como o Diogo. Ele está a melhorar a cada hora. Rui sentou-se na cadeira ao lado da cama. O seu rosto estava transformado. Pela primeira vez em semanas, não parecia cansado e doente, mas cheio de vida. Os seus olhos brilhavam e um sorriso brincava nos seus lábios. O Diogo está a recuperar. Já se levantou e caminhou pelo quarto. A cor voltou ao seu rosto, e ele tem apetite novamente. Os médicos dizem que é um milagre. O rim adaptou-se perfeitamente e funciona como se fosse nativo. Carla sorriu. Fico tão feliz. Então, tudo valeu a pena. Rui fez uma pausa, olhando pela janela. Depois, disse em voz baixa, Dona Carla, não sei como lhe agradecer. Deu uma vida ao meu filho. Doou o seu órgão, arriscou a sua própria vida, passou por uma cirurgia por um filho de outra pessoa, uma criança que nem conhecia. Estarei para sempre em dívida consigo. Senhor. Mendes, por favor, não fale em dívidas. Fiz o que tinha de fazer. Qualquer pessoa no meu lugar teria feito o mesmo. Rui abanou a cabeça. Não, nem toda a gente. É uma mulher excepcional, e quero que saiba que agora faz parte da nossa família. Salvou o Diogo, o que a torna a sua segunda mãe. Qualquer coisa que precise, diga-me. Dinheiro, ajuda, qualquer coisa. Estarei sempre aqui para si. Não preciso de nada. Só de saber que o Diogo está bem e feliz. Ele estará, graças a si. Rui levantou-se. Tenho de ir ver o meu filho. Mas voltarei, e quando tiver alta, eu e o Diogo viremos visitá-la. Ele quer muito vê-la. No 7º dia após a cirurgia, Carla viu o Diogo. Uma enfermeira trouxe-o ao seu quarto numa cadeira de rodas. O Diogo parecia uma criança completamente diferente, não a sombra pálida que Carla vira antes da cirurgia. As suas bochechas estavam rosadas, os olhos brilhavam, e o seu rosto irradiava saúde e alegria. Dona Carla, exclamou ele ao vê-la. Como está? Dói-lhe. Um pouco, mas está a passar. E tu, meu querido, como estás? Sinto-me bem. Pela primeira vez em muitos meses, realmente bem. Consigo comer, dormir, andar. O médico diz que o meu rim está a funcionar perfeitamente. Agora é o teu rim, sorriu Carla. Toma bem conta dele. O Diogo aproximou-se na cadeira de rodas. Dona Carla, quero agradecer-lhe. Um obrigado do fundo do coração. Salvou-me a vida. Deu-me uma parte de si. Nunca me esquecerei disso. Carla estendeu a mão, e o Diogo colocou a sua pequena palma na dela. Sabes, Diogo, eu tenho uma filha e uma neta, mas agora também te tenho a ti. És como um filho para mim, e quero que vivas uma vida longa e feliz. Vou viver, prometo. Vou cuidar da minha saúde, tomar os meus medicamentos, obedecer aos médicos. Quero crescer e fazer algo importante, para que se orgulhe de mim. Já estou orgulhosa de ti. És um rapaz muito corajoso. Conversaram mais um pouco. Depois, a enfermeira levou o Diogo de volta para o seu quarto. Carla ficou deitada a pensar na alegria de ver o resultado do seu ato. O rapaz estava vivo. Ele ia crescer, estudar, brincar, amar, sonhar. E ela tinha desempenhado um papel nisso. 10 dias após a cirurgia, Carla teve alta e foi para casa. A Mariana foi buscá-la no carro do marido.
Carla movia-se devagar e com cuidado, segurando o lado onde fora operada. O resumo da alta continha uma longa lista de recomendações: dieta, não levantar mais de 5 kg, evitar esforço físico, análises regulares e consultas de acompanhamento. Em casa, a Mariana preparara um verdadeiro sanatório para a mãe, trocara os lençóis, cozinhara uma panela de sopa leve e comprara todos os medicamentos prescritos. A pequena Leonor correu para a avó, gritando: "Avó, avó!" Mas a Mariana deteve-a. "Leonor, não podes saltar para cima da avó. Ela está doente. Tens de ter cuidado." A Leonor acenou e abraçou suavemente o pescoço da avó. "Avó, vais ficar boa em breve." "Em breve, meu amor, muito em breve." A recuperação foi lenta, mas constante. A cada dia, Carla sentia-se um pouco melhor. A dor diminuía gradualmente e as suas forças regressavam. Em 2 semanas, já conseguia andar pela casa sem ajuda, preparar refeições leves e até dar pequenos passeios no pátio. Rui ligava todos os dias para saber como ela estava e se precisava de alguma coisa. Transferiu uma grande soma de dinheiro para a conta de Carla, mas ela tentou recusar. "Isto não é pelo rim", explicou ele. "É para o tratamento e a recuperação. Por favor, aceite." Carla acabou por aceitar, mas não gastou dinheiro em si mesma. Em vez disso, comprou um frigorífico novo para a Mariana, com que ela sonhava há muito tempo, comprou brinquedos para a Leonor e guardou uma parte para o futuro. Um mês após a cirurgia, o Diogo teve alta. Rui deu uma pequena festa e convidou Carla e a sua família para a sua casa. Viviam numa vasta quinta no Alentejo, atrás de um portão alto com segurança. Carla nunca estivera numa casa assim. Chão de mármore, tetos altos, candelabros de cristal, quadros nas paredes, móveis caros. Tudo respirava riqueza e luxo. Mas Carla mal reparou no interior. Estava focada no Diogo, que correu para a receber. Ele parecia completamente saudável. Bochechas rosadas, olhos brilhantes, movimentos rápidos. Abraçou Carla com tanta força que ela ficou sem fôlego. "Cuidado, Diogo", disse Rui. "Não podes apertar a Dona Carla com tanta força." "Desculpe", disse o rapaz, envergonhado. "Só estou muito feliz por a ver." "Eu também estou feliz, meu querido. Estás com um aspecto ótimo, um verdadeiro herói." Entraram na sala de estar, onde uma mesa de festa estava posta. A Mariana, o seu marido David, e a pequena Leonor sentiram-se um pouco tímidos neste ambiente opulento, mas Rui fez tudo para os pôr à vontade. "Amigos, hoje é um dia especial", começou Rui, erguendo o seu copo de sumo. Deixara de beber álcool desde a doença do filho. "Há um mês, pensei que ia perder a coisa mais preciosa que tenho, o meu filho." Os médicos encolhiam os ombros. Parecia não haver esperança. Mas depois uma mulher incrível entrou na minha vida e realizou um verdadeiro milagre. Ele olhou para Carla. "Dona Carla, salvou meu filho. Deu uma parte de si sem pedir nada em troca. Tal abnegação é rara. Provou que a bondade e a compaixão ainda existem neste mundo. Por isso, ergo este copo em sua honra." Todos ergueram os copos. Carla sentiu-se embaraçada com a atenção. "Senhor Mendes, eu só fiz o que tinha de fazer. Qualquer mãe no meu lugar teria feito o mesmo." "Mas você não era a mãe dele", contrapôs Rui. "Era uma estranha, e isso torna o seu ato ainda mais valioso." O Diogo levantou-se. "Posso dizer uma coisa?" "Claro, filho." Ele aproximou-se de Carla e entregou-lhe uma pequena caixa. "Dona Carla, o meu pai e eu queríamos dar-lhe um presente especial, mas depois percebemos que nenhum presente pode igualar o que fez por mim. Por isso, pensámos nisto." Carla abriu a caixa. Dentro, havia um colar de ouro com um pendente invulgar. Era um coração, dividido em 2 metades. Numa metade estava gravado o nome Carla. Na outra, Diogo. "É um símbolo da nossa ligação eterna", explicou o Diogo. "Deu-me uma parte de si, o seu rim. Agora somos família para sempre." Carla não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou o rapaz com força. "Obrigada, meu querido. É o presente mais maravilhoso que já recebi." "Eu tenho um igual", disse o Diogo, mostrando o seu próprio colar com a outra metade do coração. "Agora estaremos sempre juntos, mesmo que estejamos longe." A noite passou num ambiente caloroso. Jantaram, conversaram e riram. A Leonor brincou com o Diogo no seu quarto, que parecia um pequeno centro de entretenimento com brinquedos, um computador e até um pequeno escorrega. A Mariana e o David conversaram com o Rui sobre a vida,
o trabalho e os planos para o futuro. Quando a noite caiu, Rui chamou Carla à parte. Dona Carla, tenho uma conversa séria para ter consigo. Estou a ouvir, senhor. Mendes. Vai voltar ao seu trabalho como auxiliar de limpeza na clínica. Carla acenou. Sim, em 2 semanas. Os médicos já me deram permissão. Rui abanou a cabeça. Não, não posso permitir isso. O que quer dizer? Dona Carla, a mulher que salvou a vida do meu filho não vai esfregar chão. Simplesmente não está certo. Quero oferecer-lhe outro emprego. Que emprego? Eu sou dono de uma rede de fundações de caridade. Uma delas chama-se Segunda Vida. Ajudamos crianças com doenças graves, pagamos tratamentos, procuramos dadores e apoiamos as famílias. Preciso de uma pessoa para coordenar o trabalho entre as famílias dos dadores e dos recebedores. Alguém com experiência, compreensão e um grande coração. É a pessoa perfeita. Carla olhou para ele, espantada. Mas eu não tenho formação para este tipo de trabalho. Tenho apenas o ensino secundário e um curso de limpeza. A formação pode ser adquirida. Pagarei por quaisquer cursos, formações ou seminários que queira fazer. O principal é que tem algo que não se aprende em nenhuma universidade: compaixão, empatia e vontade de ajudar. Senhor Mendes, isso é demasiado generoso. Não é generosidade, é justiça. O salário será de 3.000 euros por mês, mais seguro de saúde, mais o pagamento de todos os cursos. O horário é das 9 horas às 18 horas, 5 dias por semana. O escritório fica no centro da cidade, na Avenida da Liberdade. Aceita? Carla ficou em silêncio, sem saber o que dizer. 3.000 euros era 4 vezes mais do que ganhava como auxiliar de limpeza. Era um verdadeiro trabalho de escritório, não um trabalho físico pesado. Era uma oportunidade de ajudar verdadeiramente as pessoas, não apenas de limpar o chão atrás delas. Aceito, disse ela finalmente. Obrigada pela oportunidade. Rui sorriu. Sou eu que lhe agradeço. Será uma excelente coordenadora. Tenho a certeza. 2 semanas depois, Carla começou no seu novo emprego. O escritório da Fundação Segunda Vida estava localizado num moderno centro comercial na Avenida da Liberdade. Espaço amplo e luminoso, locais de trabalho confortáveis, uma copa com máquina de café e colegas simpáticos. Carla não conseguia acreditar que este era o seu novo trabalho. A sua supervisora direta era Marina, uma mulher enérgica e simpática na casa dos 40. Ela deu a Carla uma introdução, mostrou-lhe o escritório e apresentou aos colegas. Dona Carla, a sua tarefa é trabalhar com as famílias que passam por transplantes. De um lado, a família do receptor, à espera de um órgão. Do outro, a família do dador, disposta a doá-lo. Será a ponte entre eles, ajudando-os em todas as etapas, legais, médicas, psicológicas. Marina, eu não sou advogada nem médica. Como os posso aconselhar? Temos advogados e médicos que fornecem aconselhamento profissional. A sua tarefa é diferente: apoiar emocionalmente as pessoas, explicar coisas complexas em palavras simples, estar lá quando elas têm medo. Você mesma passou por um transplante. Sabe como é? Ninguém entenderá estas pessoas melhor do que você. Carla acenou. Fazia sentido. As primeiras semanas foram difíceis. Carla aprendeu a usar o computador, dominou programas, estudou documentos e frequentou cursos de formação. A Marina explicava pacientemente, ajudava e apoiava. Gradualmente, Carla começou a integrar-se. O seu primeiro caso foi a família Rodrigues, da região de Lisboa. A sua filha, Sofia, de 12 anos, precisava de um transplante de fígado. O pai, Pedro Rodrigues, estava disposto a doar uma parte do seu fígado à filha, mas tinha medo. Medo da cirurgia, medo das complicações, medo de não recuperar e não poder trabalhar, e a família precisava do dinheiro. Carla reuniu-se com a família no escritório da fundação. Pedro era um homem de cerca de 50 anos, alto, com as mãos calejadas de um trabalhador. A sua esposa, Ana, era uma mulher loira e magra com olhos cheios de lágrimas. A Sofia era uma menina pálida com grandes olhos azuis. Senhor Pedro, fale-me dos seus medos, pediu Carla suavemente. O homem suspirou pesadamente. Tenho medo de morrer na mesa de operações. Tenho medo de ficar incapacitado. Tenho medo de não conseguir trabalhar. Sou pedreiro. Preciso de força física. Se não conseguir trabalhar, como viverá a minha família? Compreendo os seus medos, são absolutamente normais.
Deixe-me contar-lhe a minha história. Carla contou-lhe sobre o Diogo, sobre como decidiu fazer o transplante, sobre os seus próprios medos, sobre a cirurgia e a recuperação. Mostrou-lhe os seus atestados médicos, que provavam que vivia com um rim há 3 meses e se sentia ótima. Veja, estou a trabalhar a tempo inteiro e a viver uma vida normal. Claro, o primeiro mês foi difícil, mas depois o corpo adaptou-se. E o mais importante, o rapaz a quem doei o rim está vivo e bem. Isso dá-me uma alegria que nenhum dinheiro pode comprar. O Pedro ouviu atentamente. Doeu. Na primeira semana, sim. Mas os analgésicos ajudam, e depois a dor passa. Agora nem me lembro da cirurgia. E complicações? Teve alguma? Não. Segui estritamente todas as recomendações dos médicos, comi bem, não levantei pesos e fiz exames regulares. E tudo correu bem. A Ana pegou na mão do marido. Pedro, estás a ouvir? Tudo vai correr bem. Tu és forte, consegues. A Sofia disse baixinho, pai, não quero que te arrisques por minha causa. Talvez possamos encontrar outro dador. O Pedro abraçou a filha. Sofia, és a minha filha. Faria qualquer coisa por ti. Só precisava de ouvir de alguém que já passou por isto que tudo vai correr bem. Ele olhou para Carla. Obrigado. Ajudou-me a decidir. A cirurgia foi um sucesso. O Pedro doou parte do seu fígado à filha. A recuperação foi longa e difícil, mas 2 meses depois ele estava de volta ao trabalho. A Sofia estava a recuperar gradualmente. O seu novo fígado adaptou-se e funcionava perfeitamente. Carla visitou a família várias vezes, levando presentes e perguntando pela sua saúde. A Ana chorava de gratidão de cada vez. Dona Carla, se não fosse por si, o meu marido não se teria atrevido. Ele hesitou até ao último momento, mas com a sua história, mostrou-lhe que é possível, que se pode passar por isto e continuar saudável. Salvou a nossa Sofia. Depois do caso dos Rodrigues, vieram muitos outros. A Marina encaminhava para Carla todos os que duvidavam, tinham medo, não conseguiam decidir-se pelo transplante. E Carla ajudava a todos, partilhando a sua história, apoiando, explicando, tranquilizando. Em 6 meses de trabalho na Fundação, ajudou 20 famílias. Graças à sua participação, foram realizados 23 transplantes. 23 crianças tiveram uma oportunidade de viver. Rui estava muito satisfeito com o seu trabalho. Dona Carla, está a fazer coisas incríveis. O número de transplantes bem-sucedidos aumentou 1,5 vezes desde que começou a trabalhar. As pessoas confiam em si. Veem que não é uma teórica, mas alguém que passou por isto. Um dia, uma mulher de 30 e poucos anos entrou no escritório da Fundação, magra e exausta, com os olhos vermelhos de tanto chorar. O seu nome era Beatriz Santos. O seu filho de 5 anos, Tomás, tinha leucemia aguda. Precisava de um transplante de medula óssea. Os pais não eram compatíveis. A busca na base de dados de dadores não deu resultados. Dona Carla, disseram-me que me pode ajudar, disse a Beatriz, a soluçar. Sabe como encontrar um dador? Carla examinou cuidadosamente os documentos médicos do Tomás. O caso era complexo. Uma rara mutação genética tornava quase impossível encontrar um dador compatível. A probabilidade de encontrar alguém adequado em Portugal era de 1 em 1 milhão. Dona Beatriz, para ser honesta, é um caso muito difícil, mas vamos tentar. Temos uma base de dados internacional de dadores. Vamos contactá-los. Também vou pessoalmente aos meios de comunicação social e contar a história do Tomás. Talvez alguém responda. E quanto custa? Nada. A nossa fundação cobre todas as despesas. A Beatriz desatou a chorar. Obrigada. Obrigada. Eu já tinha perdido a esperança. Não perca a esperança, disse Carla, pegando-lhe na mão. Enquanto a criança estiver viva, há uma chance. Na semana seguinte, Carla trabalhou incansavelmente no caso do Tomás. Contactou todas as bases de dados internacionais de dadores, escreveu a clínicas na Alemanha, Israel e Estados Unidos. Contactou jornalistas, contou a história do Tomás. Um artigo saiu num jornal de grande tiragem com o título: Tomás, de 5 anos, precisa de um dador de medula óssea, 1 em 1 milhão. A resposta começou a chegar de todo o país. Centenas de pessoas ofereceram-se para fazer o teste de compatibilidade. Carla coordenou todo o processo, organizando a recolha de sangue e o envio de amostras para o laboratório. Foi um trabalho monumental, mas ela não desistiu. Um mês depois, chegou um resultado positivo.
Um dador foi encontrado. Era Gonçalo Pereira, um estudante de 22 anos de Coimbra. A sua tipagem revelou uma compatibilidade perfeita com o Tomás. Um milagre, 1 em 1 milhão, aconteceu. Carla encontrou-se com o Gonçalo no escritório da Fundação. Era um jovem alto e atlético com um rosto aberto e bondoso. Gonçalo, compreende que a doação de medula óssea é um procedimento sério. Terá de ser hospitalizado por alguns dias. Sob anestesia, a medula será retirada do seu osso pélvico. Vai doer. O Gonçalo acenou. Compreendo. Mas se posso salvar uma criança, tenho o direito de recusar. Li o artigo sobre o Tomás, vi a sua foto. Ele é tão pequeno, tem toda a vida pela frente. Tenho de o ajudar. Quer dinheiro pela doação? O Gonçalo abanou a cabeça. Não, faço de graça, por convicção. O meu pai morreu há 10 anos de cancro no sangue. Na altura, não encontraram um dador para ele. Se tivessem encontrado, talvez ele ainda estivesse vivo. Agora tenho a oportunidade de salvar alguém. Não vou perder essa oportunidade. Carla sentiu uma onda de orgulho. Ali estava ele, um verdadeiro herói, um estudante comum disposto a passar por dor e desconforto por um filho de um estranho. O transplante foi um sucesso. O Gonçalo aguentou bem o procedimento e recuperou numa semana. Tomás recebeu a medula óssea. As primeiras semanas foram críticas. O risco de rejeição era alto, mas o rapaz lutou. O seu pequeno corpo aceitou as células estaminais estranhas e começou a produzir células sanguíneas saudáveis. 3 meses depois, o Tomás estava em remissão. A leucemia recuara. Os médicos falavam cautelosamente em recuperação. A Beatriz não cabia em si de felicidade. Dona Carla, devolveu-me o meu filho. Sem si, não saberia a quem recorrer. Encontrou o dador, organizou tudo, apoiou-me o tempo todo. É um anjo. Eu só fiz o meu trabalho, Dona Beatriz. E não fui eu que salvei o Tomás. Foi o Gonçalo, que doou a sua medula. Mas foi você que o encontrou. Foi você que nos juntou. Foi tudo graças a si. Carla foi a Coimbra visitar o Gonçalo e levar-lhe um presente da Fundação, um tablet e uma carta de agradecimento. Sentaram-se num café, a beber chá e a conversar. Gonçalo, como se sente depois da doação? Ótimo. Os primeiros dias foram desconfortáveis, o local da punção doía, mas agora já passou. Nem penso nisso. Arrependeu-se de ter concordado. O Gonçalo sorriu. Nem por um segundo. Sabe, há pouco tempo enviaram-me uma foto do Tomás. Ele está a brincar no pátio com os amigos, a correr, a rir, uma criança saudável e viva. Olho para essa foto e percebo que fiz a coisa mais importante da minha vida. Dei a alguém a oportunidade de viver. Carla acenou. É exatamente o que sinto todos os dias quando vejo o Diogo. Ele está a crescer, a estudar, a sonhar em ser médico para ajudar as pessoas. E isso é graças ao meu rim. Dona Carla, é uma mulher fantástica. O que faz na Fundação é realmente importante. Dá esperança às pessoas. Essa conversa ficou com Carla por muito tempo. Ela percebeu que encontrara a sua vocação. Não era apenas um trabalho, era uma missão ajudar as pessoas nos seus momentos mais difíceis. Os meses passaram. Carla continuou o seu trabalho na Fundação. Num ano, ajudou 50 famílias. 53 transplantes bem-sucedidos, 53 vidas salvas. O seu nome tornou-se conhecido nos círculos médicos. Escreveram sobre ela nos jornais, foi convidada para a televisão e para falar em conferências. A Marina propôs uma promoção a Carla. Dona Carla, quero que seja chefe do departamento de dadores e receptores. Isto significa mais responsabilidade, mas também mais oportunidades de ajudar as pessoas. O salário aumentará para 4.500 euros. Aceita? Carla aceitou. O novo cargo significava que tinha 4 coordenadores a seu cargo. Ela formou-os, partilhou a sua experiência, contou-lhes a sua história. Cada novo funcionário aprendeu com ela uma lição importante. Para trabalhar com pessoas em crise, não basta profissionalismo, é preciso coração. Sem compaixão, não se pode ajudar verdadeiramente. O Diogo cresceu e desenvolveu-se. Passou um ano desde o transplante, depois 2, depois 3. Ele transformou-se num adolescente. Aos 12 anos, era um rapaz alto e saudável com bochechas rosadas e olhos brilhantes. Ninguém diria que um dia estivera à beira da morte. Era um excelente aluno, praticava natação e tocava guitarra.
Ligava a Carla todas as semanas, contava-lhe os seus progressos e pedia conselhos. Desenvolveu-se entre eles um laço especial que nada podia quebrar. Carla tornou-se a sua segunda mãe, e ele o seu segundo filho. No 50º aniversário de Carla, Rui e Diogo deram-lhe uma grande festa. Alugaram um restaurante e convidaram todas as pessoas queridas de Carla, a sua filha Mariana e a sua família, colegas da fundação, amigos. Até algumas das famílias que Carla ajudara vieram para a parabenizar. O Diogo fez um discurso: Dona Carla, há 4 anos salvou-me a vida. Doou-me o seu rim sem me conhecer, sem pedir nada em troca. Foi o ato mais altruísta que já vi. Desde então, agradeço a Deus todos os dias por a ter na minha vida. Ensinou-me o mais importante: a vida não é sobre dinheiro, fama ou riqueza. A vida é a oportunidade de ajudar os outros. É por isso que decidi ser médico. Quero estudar para ser cirurgião de transplantes para poder salvar pessoas como você me salvou a mim. Carla chorou de felicidade. O seu ato não só salvara uma vida, mas também inspirara outra a dedicar-se a ajudar os outros. O que poderia ser mais valioso? Rui também se levantou com um brinde. Dona Carla mudou as nossas vidas. Antes de a conhecer, eu era um empresário cínico, a pensar apenas em dinheiro e lucro. Mas mostrou-me que há coisas mais importantes do que o dinheiro: bondade, compaixão, vontade de ajudar. Depois de salvar o Diogo, revi as minhas prioridades. Agora dou metade dos lucros da minha empresa para caridade. Abri mais 3 fundações para ajudar crianças doentes. Tudo graças a si. Ajudou-me a ser uma pessoa melhor. Carla ergueu o seu copo. Obrigada por esta celebração. Mas, acima de tudo, quero agradecer à vida. Deu-me a oportunidade de fazer algo verdadeiramente importante. E estou feliz por não a ter desperdiçado. Alguns meses após o jubileu de Carla, a sua velha amiga Fátima ligou da clínica. Carla, temos aqui um caso. Lembras-te de como tudo começou? A limpar o chão perto da UCI, e agora és uma coordenadora famosa que salvou dezenas de vidas. Talvez pudesses escrever um livro sobre isso. As pessoas precisam de conhecer a tua história. Carla pensou nisso. A ideia era interessante. Um livro poderia inspirar outras pessoas a tornarem-se dadoras, a superar os seus medos. Ela discutiu a ideia com o Rui. Ele apoiou-a. Dona Carla, é uma excelente ideia. Conheço um bom editor literário. Ele ajudá-la-á, e eu encontrarei uma editora. O livro começou a tomar forma. Carla começou a escrever. Todas as noites, depois do trabalho, sentava-se ao computador e digitava a sua história, como ouviu a conversa dos médicos, como decidiu tornar-se dadora, a cirurgia, a recuperação, o Diogo, o seu trabalho na fundação, as famílias que ajudou. O livro levou 8 meses a escrever. Um editor ajudou a estruturar o texto, a polir o estilo e a adicionar informações médicas. O resultado foi um livro de 300 páginas chamado O Presente. A história de um transplante. O livro foi publicado por uma editora de renome com uma tiragem de 10.000 exemplares. A apresentação teve lugar numa grande livraria na Rua do Carmo. Jornalistas, bloguistas, médicos e as famílias que Carla ajudara vieram. O Diogo também estava lá, orgulhoso e feliz. Carla leu um excerto do livro. Quando os médicos dizem que não se pode fazer mais nada, não acreditem neles. Há sempre uma saída. Há sempre pessoas dispostas a ajudar. Só não se pode ter medo de pedir. Eu pedi a um estranho, e essa decisão mudou as nossas 2 vidas. Não fiquei mais pobre por dar um rim. Fiquei mais rica, porque recebi amor, gratidão e a compreensão de que fiz algo verdadeiramente importante. O livro tornou-se um best-seller. 8.000 exemplares foram vendidos no primeiro mês. Carla foi convidada para a televisão e rádio, deu entrevistas. Contou a sua história vezes sem conta, esperando que inspirasse outros. E funcionou. Após a publicação do livro, o número de inscrições na base de dados de dadores triplicou. Carla recebia cartas de todo o país. Li o seu livro e registrei-me como dador de medula óssea. Se alguém precisar, estou pronto para ajudar. Uma carta de uma jovem de Lisboa foi particularmente comovente. Dona Carla, sempre tive medo de me tornar dadora. Pensava que era perigoso, doloroso, assustador. Mas o seu livro mostrou-me que é possível, que as pessoas passam por isto e continuam saudáveis. E mais, ganham um sentimento incrível de satisfação por salvarem alguém. Inscrevi-me como dadora de rim. Se alguém precisar, eu dou. Obrigada pela inspiração. Carla respondeu pessoalmente a cada carta,
agradecendo às pessoas pela sua vontade de ajudar e apoiando a sua decisão. Passaram mais 2 anos. O Diogo fez 15 anos. Preparava-se para entrar na faculdade de medicina, sonhando em ser cirurgião de transplantes. Carla ajudou a escolher a faculdade, deu-lhe conselhos e apoio. Um dia, o Diogo foi à casa de Carla com um pedido invulgar. Dona Carla, a nossa escola está a organizar um concurso de projetos sociais. Quero fazer um projeto sobre doação de órgãos e contar aos meus colegas a sua importância. Pode ajudar-me? Claro que ajudo, meu querido. O que precisas? Quero que venha à minha escola e conte a sua história. Será muito mais convincente do que se eu apenas fizesse uma apresentação. Carla concordou. Uma semana depois, foi à prestigiada escola privada onde o Diogo estudava. O grande e moderno auditório estava cheio de alunos do último ano. O Diogo apresentou-a. Esta é a Carla Silva. A mulher que me salvou a vida há 6 anos. Deu-me o seu rim quando eu estava a morrer. Hoje, ela vai contar-vos a sua história. Carla subiu ao palco. Sentiu uma onda de nervosismo, mas superou-a. Contou tudo, a conversa dos médicos que ouviu por acaso, a sua decisão de se tornar dadora, a cirurgia, a recuperação. Mostrou fotografias suas antes e depois da doação, os seus exames médicos. Muitas pessoas pensam que a doação de órgãos é algo assustador e perigoso. Sim, é uma grande cirurgia. Sim, há riscos, mas a medicina moderna minimizou-os. Vivo com um rim há 6 anos, sinto-me ótima, trabalho, aproveito a vida. E o mais importante, sei que o meu ato salvou a vida de uma criança. E isso dá-me uma felicidade que nenhum dinheiro pode comprar. Após a apresentação, um grupo de alunos aproximou-se de Carla. Fizeram perguntas, pediram detalhes. Vários disseram que também se queriam registar como dadores quando fizessem 18 anos. Uma rapariga, loira e magra, de cerca de 17 anos, perguntou, Dona Carla, se soubesse o quão dolorosa seria a cirurgia, teria concordado. Carla olhou para o Diogo, que estava ao seu lado. Um adolescente alto, saudável e feliz, com olhos brilhantes e um sorriso nos lábios. Sim. 1000 vezes, sim. Porque a dor é temporária, mas a vida que se salva é para sempre. Olhem para o Diogo. Ele vive, estuda, sonha, ama. E há 6 anos, os médicos davam-lhe 2 semanas de vida. Não vale a pena aguentar um pouco de dor por isto. O projeto do Diogo ganhou o primeiro prémio no concurso. Além disso, a administração da escola decidiu organizar um dia anual de doação de órgãos, convidando médicos, coordenadores e os próprios dadores para falarem com os alunos. Carla continuou o seu trabalho na fundação. Em 7 anos, ajudou 137 famílias. 137 transplantes bem-sucedidos. O seu departamento tornou-se o mais eficaz da fundação. Rui ofereceu-lhe várias vezes o cargo de diretora de toda a fundação, mas Carla recusou. Senhor Mendes, gosto de trabalhar diretamente com as pessoas, de as encontrar, de falar com elas, de as apoiar. Se me tornar diretora, ficarei sentada no escritório com papéis. Não é a minha vocação. Um dia, uma mulher idosa de cerca de 70 anos entrou no escritório da fundação. Era pequena, curvada e usava um casaco velho. Perguntou timidamente à secretária, posso ver a Dona Carla Silva? A secretária chamou Carla. Ela foi à recepção. Olá, sou a Carla Silva. Em que posso ajudar? A mulher olhou para ela e desatou a chorar. Não se lembra de mim, mas há 7 anos salvou um rapaz, o Diogo Mendes. Doou-lhe um rim. Carla acenou, surpreendida. Sim, lembro-me. E quem é a senhora? Eu sou a Dona Maria Antunes. Há 7 anos, eu era enfermeira na mesma clínica onde a senhora trabalhava como auxiliar de limpeza. Via a limpar o chão, via a ouvir os médicos a falar do rapaz. E depois soube que se tinha tornado dadora. O seu ato abalou-me. Carla convidou a mulher para o seu escritório, ofereceu-lhe um lugar e serviu-lhe um chá. Dona Maria, diga-me, por que veio cá? A idosa tirou um recorte de jornal amarelado da sua mala. Era um artigo de 7 anos sobre o transplante de rim de uma auxiliar de limpeza para o filho de um magnata. Guardo este artigo há todos estes anos. Releio sempre que as coisas ficam difíceis. A sua história inspirou-me. Pensei que se uma simples auxiliar de limpeza podia fazer aquilo, então eu também podia fazer algo de bom. E o que fez? Perguntou Carla. Há 3 anos, o meu neto, o João, adoeceu com leucemia. Tinha 8 anos na altura.
Precisava de um transplante de medula óssea. Eu, claro, já não tinha idade, mas a minha filha, a mãe do João, era compatível. Ela estava terrivelmente assustada. Pensava que ia morrer na mesa de operações, que ficaria incapacitada. Mostrei-lhe o seu artigo, contei-lhe que a conhecia, que a tinha visto na clínica como uma auxiliar de limpeza normal, e depois fez uma coisa daquelas. Dona Maria enxugou uma lágrima. A minha filha decidiu doar a medula ao João. A cirurgia correu bem. O João recuperou. Agora tem 11 anos. Vai à escola, joga futebol. É um rapaz saudável e feliz. E tudo graças a si. Sem o seu exemplo, a minha filha não teria tomado esta decisão. Vim agradecer-lhe em nome de toda a nossa família. Carla abraçou a idosa. Ambas choravam. Dona Maria, fico tão feliz por o meu ato ter ajudado a sua família. Esta é a maior recompensa para mim, saber que inspirei outros a fazer o bem. Depois de Dona Maria sair, Carla ficou sentada no seu escritório por muito tempo, a olhar pela janela para a Lisboa outonal. As folhas amarelas rodopiavam no ar. A cidade vivia a sua vida. Ela pensou em como a sua vida mudara nos últimos 7 anos. De uma simples auxiliar de limpeza, tornara-se coordenadora de uma fundação de caridade, escrever um livro, ajudar a centenas de famílias e inspirar a milhares a tornarem-se dadores. Mas, mais importante, encontrar uma segunda família. O Diogo era como um filho para ela. O Rui era um amigo leal. Visitava-os regularmente, celebrava o ano novo e os aniversários com eles, ou simplesmente passava para jantar. A sua própria família também estava bem. A Mariana tivera um segundo filho, um rapaz, o Tiago. Carla era agora avó de 2. A Leonor já estava crescida e ia para a escola. Era uma menina inteligente e bondosa. O pequeno Tiago era a imagem do seu avô, o falecido marido de Carla. Carla ganhava bem e podia ajudar a filha, comprar presentes para os netos e viajar. No ano anterior, fora à costa Algarvia pela primeira vez na sua vida. O Rui ofereceu-se para lhe pagar uma viagem ao estrangeiro, mas Carla recusou. Portugal é lindo, disse ela. Para que ir para o estrangeiro quando temos tanta beleza aqui? Naquela noite, Carla voltou para casa, cansada mas feliz. Preparou o jantar e sentou-se à janela com uma chávena de chá. O telefone tocou. Era o Diogo. Dona Carla, tenho novidades. Entrei na Faculdade de Medicina de Lisboa, para cirurgia. Entrei com as minhas notas. Carla gritou de alegria. Diogo, meu querido, parabéns. Estou tão orgulhosa de ti. Foi tudo graças a si. Inspirou-me a ser médico. Agora vou aprender a salvar pessoas, tal como me salvou a mim. Depois da conversa, Carla sentou-se e chorou de felicidade. O seu ato de há 7 anos continuava a dar frutos. O rapaz a quem doara o seu rim tornar-se-ia médico e salvaria muitas outras vidas. O círculo da bondade fechara-se. Passaram mais 3 anos. O Diogo fez 20 anos. Era um estudante do 3º ano de medicina, um excelente aluno. Naquele verão, fez um estágio na mesma clínica onde um dia estivera deitado, à espera da morte. Carla continuava a trabalhar na fundação. Em 10 anos de trabalho, ajudou 217 famílias. 217 vidas salvas. O seu livro teve 3 reedições, com uma tiragem total de 50.000 exemplares. Um dia, o Rui ligou-lhe com uma proposta invulgar. Dona Carla, uma equipa de filmagem contactou-nos. Querem fazer um documentário sobre doação de órgãos, e querem que a sua história seja a base. Aceita? Carla pensou nisso. Por um lado, não gostava de publicidade. Por outro lado, um filme poderia ajudar ainda mais pessoas a compreender a doação, a superar os seus medos, a salvar outros. Aceito. Se isto ajudar as pessoas, estou pronta. As filmagens duraram 3 meses. A realizadora, Inês Costa, uma jovem talentosa, filmou entrevistas com Carla, Diogo, Rui, os médicos e as famílias que Carla ajudara. O resultado foi um documentário de 45 minutos chamado O Presente da Vida. Foi transmitido num canal de televisão nacional em horário nobre. 8 milhões de pessoas viram o filme. O impacto foi incrível. Numa semana após a transmissão, 23.000 pessoas inscreveram-se na base de dados de dadores. O telefone da fundação não parava de tocar. As pessoas queriam ajudar, queriam tornar-se dadoras, queriam saber mais. Carla deu entrevistas, respondeu a perguntas, aconselhou. Ela estava feliz. A sua história tocara o coração de milhões.
Um mês após a transmissão do filme, um jovem de cerca de 30 anos veio ao escritório. Apresentou-se: chamo-me Miguel Pereira. Vi o filme sobre si. Quero doar um rim ao meu irmão, mas tenho medo. Pode ajudar-me a superar este medo? Carla teve uma longa conversa com ele, contou-lhe a sua história em pormenor, respondeu a todas as suas perguntas e dissipou os seus medos. 2 semanas depois, o Miguel doou um rim ao seu irmão. A cirurgia foi um sucesso. Ambos os irmãos recuperaram. Histórias como esta repetiram-se inúmeras vezes. O filme desencadeou uma onda de bondade. Pessoas que tinham medo ganharam coragem. Famílias que tinham perdido a esperança ganharam uma oportunidade. No 60º aniversário de Carla, Rui e Diogo organizaram novamente uma grande celebração. Desta vez, não vieram apenas os parentes, mas muitas das 217 famílias que Carla ajudara. O restaurante estava cheio de pessoas gratas, felizes e vivas. O Diogo, já um jovem de 20 anos, fez um discurso: Dona Carla, há 10 anos salvou-me a vida. Desde então, todos os dias agradeço ao destino por existir. Não me deu apenas um rim, deu-me um futuro, a oportunidade de estudar, amar, sonhar, viver. Em 2 anos, terminarei a faculdade e tornar-me médico. E prometo-lhe que dedicarei a minha vida a salvar os outros, como me salvou a mim. Rui acrescentou: Dona Carla, não mudou apenas a vida do meu filho. Mudou a minha vida, a vida de centenas de famílias, a vida de milhares de pessoas que foram inspiradas pelo seu exemplo. Provou que uma pessoa pode mudar o mundo. Não precisa de ser rica ou famosa. Precisa apenas de um coração bondoso e da coragem para fazer a coisa certa. Carla estava no meio de todas estas pessoas, as crianças que salvara, os seus pais, os médicos, os colegas, a sua família. Olhou para o Diogo, um jovem alto, saudável e feliz, que um dia fora um rapaz moribundo de 9 anos. Olhou para as outras crianças que estavam vivas graças aos dadores que ela encontrara. Sabem, disse ela em voz baixa, e a sala ficou em silêncio. Há 10 anos, eu era uma simples auxiliar de limpeza, a limpar o chão de uma clínica, a pensar que a minha vida era comum, nada de especial. Mas um dia ouvi os médicos a falar de um rapaz moribundo e decidi ajudar. Não pensei nas consequências, na fama, no reconhecimento. Senti apenas que tinha de o fazer. Ela sorriu através das lágrimas. Esse ato mudou tudo. Encontrei uma segunda família, encontrei a minha vocação, ajudei centenas de pessoas, escrevi um livro, fiz um filme. Mas o mais importante, compreendi o sentido da vida. Não é dinheiro, carreira ou fama. O sentido é ajudar os outros, tornar este mundo um pouco melhor, um pouco mais bondoso. E cada um de nós pode fazer isso. Qualquer pessoa pode tornar-se um dador, um voluntário, ou simplesmente uma pessoa boa disposta a ajudar alguém em necessidade. Carla olhou para o Diogo, e os seus olhares encontraram-se. Nos seus olhos havia um amor e gratidão sem limites. Ela tocou no pendente no seu pescoço, a metade do coração que ele lhe dera há 10 anos. O Diogo tocou na sua metade. Obrigada a todos por estarem aqui, concluiu Carla. Por acreditarem no bem, por se ajudarem uns aos outros. Juntos, fazemos milagres, e isto é apenas o começo. Houve uma ovação de pé. As pessoas levantaram-se, aplaudiram e choraram de felicidade. A história da simples auxiliar de limpeza que salvou o filho de um magnata e mudou a vida de centenas de pessoas continuava, e continuaria enquanto houvesse pessoas dispostas a ajudar o próximo. Depois de todos saírem, Carla ficou à janela do restaurante, a olhar para a Lisboa noturna. O Diogo aproximou-se e colocou um braço à volta dos seus ombros. Obrigado, mãe, sussurrou ele. Foi a primeira vez que lhe chamou mãe. Carla virou-se para ele e pegou-lhe no rosto com as 2 mãos. Obrigada a ti, meu filho, por existires, por me dares a oportunidade de me tornar melhor. Amo-te. Eles ficaram ali, abraçados, a olhar para as luzes da grande cidade. Em algum lugar, nesta cidade, neste preciso momento, alguém precisava de ajuda, alguém esperava por um dador, alguém perdia a esperança. E Carla sabia que amanhã voltaria ao escritório da Fundação e faria o seu trabalho, ajudando as pessoas a encontrar esperança, a encontrar salvação, a ter uma segunda oportunidade na vida, porque essa era a verdadeira felicidade, dar vida aos outros.